A China não tinha outra opção para trazer jogador bom. A China só vai levar o Messi se pagar, em vez de 1 milhão por dia, 2 milhões por dia. E vai continuar tentando até o Messi, até chegar no limite. Com o Tevez, né? Como fizeram com o Conca. Como fizeram com o Conca. A primeira contratação do Conca, ele era desse tamanho. Mas eu acho que você trouxe uma coisa de quem tem dinheiro sobrando. Eu tenho um monte de dinheiro. Então, mas eu acho que o Serginho trouxe uma coisa interessante aqui. A gente ficou muito preocupado com a questão de time, se joga, se não joga, cada um com uma posição. Mas o principal foi uma bela contratação que o Flamengo fez. Para o futebol brasileiro, para o Flamengo em especial. E se você pegar aí a você vai depois do nas Conca, subdivisões. Quer dizer, eu acho que, já deixei claro aqui, que tudo é possível. O elenco é bom e é possível tentar fazer um time funcionar. Agora, o primeiro argumento é o seguinte: o Flamengo, que passa por um processo de recuperação cada vez mais sólido, fez uma baita de uma contratação de uma maneira em que não vai, inclusive, sangrá-lo. Os cofres do Flamengo não serão sangrados por causa disso. A minha dificuldade aqui, das provocações que eu faço, que levou a frase célebre do André Lofredo, que está sendo lembrada hoje pelos internautas, né? De onde vem o dinheiro do Flamengo, o questionamento que eu sempre faço é o seguinte: por que vocês querem que toda contratação se encaixe no time, dê certo, dê resultado? Por que um jogador não pode chegar para ficar ali no grupo? Por exemplo, eu me lembro quando o Mancoejo chegou ao Flamengo. Foi um jogador bem avaliado. Era o contrário do Conca. E o Flamengo gastou, né? Jogador que vinha se destacando no futebol sul-americano. Quando chegou, as funções táticas dele eram interessantes, poderia somar para o time do Flamengo. Hoje é um reservaço do Flamengo. Mas não encaixava nas funções que o time exigia. Do banco. Então, é nesse caminho. Foi uma tentativa, apareceu oportunidade, contratou, hoje é lá um reserva. E se não der certo amanhã vai ser negociado. Marcelo, porque a nossa mentalidade é diferente. O Real Madrid pode contratar o James Rodrigues para ele ficar no banco. Mas Brasil, a gente precisa se acostumar com a realidade que o Flamengo, o Palmeiras e eventualmente outro time brasileiro podem contratar para não jogar. Mas eu não acho a contratação ruim, não. Eu estou só dizendo que é possível tentar. Agora, a nossa cabeça, e aí a cabeça da mídia... Vocês ficaram discutindo o Conca lá dentro do campo. O Conca pode ficar no banco a temporada inteira. Ele vai gerar essa pressão para jogo. Então, exatamente. Porque ele é muito maior do que as outras contratações que o Flamengo fez e não jogaram. Ele é maior que o Mancoejo, ele é maior que o Damião. Sim. Ele chega com status de ídolo. Mas se ele não render, a própria torcida vai pedir para ele sair. Será? Vai. Eu acho que nossa cultura aqui é mais... O torcedor quer jogador em campo rendendo. Vai pedir para ele estar em campo. Mas aí é uma dinâmica que o próprio clube tem que administrar. Mas o Conca tem uma grande vantagem. Gera uma pressão ao trabalho do Zé Ricardo, que eu sempre falo. Mas qual é... O Conca tem uma grande vantagem. Quem? Não. O Eduardo Batista está chegando para substituir o Cuca, campeão brasileiro, num elenco com 40 jogadores, todos achando que tem condição de jogar. Eu vou aumentar essa pressão para ele. É só essa a minha discussão. Eu vou querer que o trabalho dele seja o mais linear. Você não contrata jogador bom. Não contrataria o Conca. A tática é essa. Não contrata jogador bom, então, porque jogador bom atrapalha. O time titular do Flamengo ainda tem lacunas que poderiam contar com esse investimento que foi feito ao Vitor, como dirigente do Flamengo, não contrataria o Conca. Eu contrataria. Tá bom. Rafa, não, Serginho? Eu contrataria até pelo perfil psicológico do Conca. Porque eu contrataria. Nós estamos falando de um jogador que não costuma criar confusão. Quer dizer, que eventualmente, se ele precisar ficar no banco, ele vai ficar no banco, aparentemente vai ficar numa boa. Jogador que não cria problema de cartão. Né? O cara em 2010 jogou 38 jogos, jogou todos os jogos da campanha do Fluminense. Jogador decisivo, que não treme em jogo grande. Quer dizer, eu acho que ele tem demais a acrescentar do que qualquer outra coisa. Agora, se você me perguntar... Com esse preço, né, Paulinho? Mas o preço é meio milhão por mês, gente. O Conca não vale 2 milhões. O 2 milhões é o preço inflacionado da China. 500 mil é o que ele ganhava em 2010. É salário de popstar no Brasil. Mas ele chega com status de ídolo. Mas o futebol brasileiro, e essa pressão gerada pelo status de ídolo pode ser prejudicial ao ano do Flamengo. Eu imagino que a direção, se tem planejamento, ela deve ter engatilhado ou tentando contratar alguém. Para mim, a prioridade, um atacante de lado de campo. Eu só não consigo alcançar o ponto que vocês falam, não deve contratar. Não, eu acho que deve. É uma voz chegou, não vai jogar, não vai dar certo, não vai se encaixar. Agora, não deve contratar. Eu não tenho capacidade de alcançar esse raciocínio. Em outras partes do elenco. Tem que ver se não... Ali tem uma... Como não teria contratado o Damião, porque teria dado mais oportunidades para aquele velho assunto, tem mais dinheiro. Está indo lá atrás do Rômulo, que é um lugar que precisa. Vai acertar com o Rômulo e vai acertar com o Marinho. Ainda está quase fechando com o Marinho. Está esperando uma resposta hoje, que é outro setor que precisa é o Rafael de Vaz.
Você entende aonde eu tô querendo chegar? Dá para se movimentar no mercado cobrindo lacunas que o treinador identificou durante a temporada. Os clubes de futebol no Brasil não trabalham com o que o treinador coloca em campo. Porque o treinador não dura. Então você não trabalha com ele. Mas aí é um problema conjuntural. Quer dizer, eu acho assim, na nossa postura de comentarista, a gente pode dizer o seguinte: o Flamengo contratou o Conca, mas continua precisando de um zagueiro. Sim, eu acho que não está na nossa alçada dizer assim, não tem que contratar o Conca porque tem que contratar um zagueiro. Sabe? Não é a gente que administra o orçamento. Justo. Entendeu? Cabe a nós dizer o seguinte: olha, o Conca cabe nesse time, não cabe nesse time. Para mim, por exemplo, como toda contratação passa pelo custo-benefício. Se eu fosse como vocês da imprensa, se eu fosse comentarista, eu dizia: o Conca chega ao Flamengo para ser reserva do Diego. Para jogarem os dois, precisam de uma adaptação para o esquema tático. É isso. Pra mim, e provavelmente esse tipo de negociação é uma negociação... Em teoria, sim, mas eu não pagaria 500 mil para um jogador ser reserva do outro. No futebol brasileiro. Eu só acho que cabe sim, Marcelo, a discussão. Romário, Sávio, Edmundo. 3 atacantes, pior ataque do mundo. Mas não deu certo ali O dinheiro faz parte da ali avaliação. foi uma crise... Veja bem, toda ali... contratação tem custo-benefício. Esse exemplo citado pelo Serginho, Romário, Sávio, Edmundo, eles não deu certo, não é porque eram 3 estrelas, é porque o ego de cada um era maior do que o do outro. E o resto do time não comportava. Então, enfim, e aí tem não era 1000 um histórias. time. Então, Aquilo ali era eu uma acho que coisa cabe a estanque, crítica, assim. decapitada. Acho Você que tinha cabe a cabeça, tronco, membros. Aquilo nunca chegou a ser um time. Entende? Então é diferente. Agora, eu imagino, primeiro concordo com o Marcelo, que é o seguinte, acho uma belíssima contratação, porque você está trazendo torcedor para o estádio, você está vendendo camisa, você está trazendo um talento. Isso, o pacote é fundamental. Tem uma deficiência na zaga do Rafael Vaz, é um zagueiro inseguro, vai lá e busca, mas não abre mão desse que você tem aqui. E um outro detalhe que eu considero extremamente importante, até agora a direção do Flamengo não tem demonstrado nenhuma vez sequer em responsabilidade financeira. Então, se ela investe aqui no Conca, é porque ela também sabe que tem dinheiro e ela precisa trazer aqui. Se tem uma diretoria que tem, até pelo tamanho do clube, tem uma diretoria que tem demonstrado responsabilidade financeira pelo clube que encontrou e pelo clube que vai deixar, essa diretoria é do Flamengo. Então ali não tem dinheiro jogado fora, não tem dinheiro desperdiçado. Não tem dinheiro gasto além da conta. Dinheiro jogado fora tem. Não, desperdiçado, porque aí é futebol. Então. O Damião é um desperdício. Mas é esse tipo de avaliação que tem que ser feita dentro do jogo. Claro, eu acho que cabe a crítica. Se o Flamengo arrecada muito acho, e gasta com responsabilidade, justo, eles merecem os créditos. A gente aplaude quando acha que está correto. Eu acho que o Damião foi um equívoco, do ponto de vista técnico, porque acho que é um jogador que pendurou as chuteiras quando saiu do Internacional e não conseguiu calçá-las novamente. E agora, e o futebol brasileiro, de forma geral, contrata muito pelo que o cara fez lá atrás, sem esquecer o histórico recente. A gente tem a informação de quanto o Flamengo tem para contratar jogador? Qual é o orçamento? Quanto é que o Flamengo tem na mão? Então, sabe que eu quase escrevi um post outro dia sobre isso? Se a gente tiver esse argumento, aí a gente pode dizer que o que está sendo gasto no Conca vai faltar para contratar zagueiro. Acho uma... Vai faltar para contratar zagueiro. Está sendo gasto além da conta para um lugar específico. Está sendo gasto além da conta, está faltando em outro lugar. Depende. O que você gasta além num lugar, está faltando em outro. Eu acho o seguinte, Rafa, só completar. Para essa posição hoje. É muito importante, a observação de que o Flamengo hoje tem uma zaga que não está à altura do time é muito importante. E é muito importante você observar, por exemplo, que o Flamengo não está se movendo no mercado, pelo menos nada que tenha chegado ao nosso conhecimento, para contratar um zagueiro melhor do que o time tem hoje. Agora, a gente ficar fazendo conta, se gastou no Conca e não vai... E se gastar no Conca e trouxer um zagueiro? Sim, é possível. Aí tá bom? Não, porque eu ainda não teria feito esse tipo de investimento. O Flamengo gasta quase 1 milhão por mês em 2 jogadores que, aparentemente, é um dinheiro mal gasto, vão ficar no banco de reservas. Você acha que é um dinheiro mal gasto? No time ideal, eles estarão no banco de reservas. É um tipo de inflação de elenco desnecessário. Eu acho que tem todo um impacto positivo, claro que tem. Mas por que é desnecessário? Porque pode gerar uma pressão para a utilização do jogador que desmantela o que foi construído durante todo 2016. Isso eu concordo contigo. Agora, você não acha, por exemplo, que pensando... O Guerreiro, por exemplo, custa caro, o Diego custa caro. Se for nesse raciocínio... Só que eles jogam. Se for nesse raciocínio aí, você já desmanchou. Não, porque eles jogam. O Leandro Damião custa caro e está no banco. Eu acho ruim, tá no banco. A minha avaliação de custo-benefício é de que não deveriam ter contratado. Mas a gente tem uma configuração um pouco diferente esse ano, que é a Libertadores mais longa e chegando numa reta final junto com o Brasileiro. E ali eu acho que ter os 2 jogadores no elenco pode fazer diferença. Não é só sobre o Flamengo, a minha avaliação é sobre tudo. É a mesma coisa quando eu falei do Montijo e do Camilo no Botafogo. É a mesma coisa que o Palmeiras contratar 3, 4 jogadores com a função de 10 e ter um treinador que não usa um 10. E no caso do Botafogo, o recurso é bem mais escasso. Sim. Mas veja bem,